Saúdo aqueles que estão conosco pela internet e informo que dentro de alguns minutos iremos começar. A primeira sessão terminou na hora, mas a sessão de autógrafos, mesmo interrompida abruptamente pela direção, demorou um pouco mais. E o nosso preletor é americano. Americano não almoça, americano janta. Então ele está jantando. Ok? Então por isso que demorou a sair daqui, mas logo ele estará chegando e vamos então começar. Houve aqui várias perguntas que não puderam ser respondidas e mandou uma pergunta que captei como uma provocação a mim, que é a seguinte, né? Dirigida a ele. Eu não formulei porque realmente não houve tempo e talvez seria um trocadilho difícil de traduzir também para o inglês. Algumas perguntas também se referiam muito à situação brasileira, que ele não teria como responder, por não conhecer a nossa realidade, não é? Mas a pergunta foi uma provocação a mim, não sei quem a formulou, não está vacinada, a maioria não está, sobre se Deus chama os escolhidos e os capacita. A frase comum é: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa é uma frase que se tornou um bordão. E um teste bom para um bordão é quando ele vira um adesivo de automóvel, que aí se torna algo universal, pleno, aceitável, não é? E eu hoje recebi um artigo de uma pessoa comentando esse tema. Vou situar quem não está compreendendo nada do que estou falando, por não entender o contexto. Eu publico um pequeno texto diário com esse nome Bom Dia, no meu site prazerdapalavra.com.br, e ele é enviado a umas 30 mil pessoas. E num deles, inspirado aqui no nosso conferencista da segunda-feira, o juiz federal William Douglas, que fez uma crítica a essa frase já bordão, eu tomei a frase e fiz os meus comentários. E nos meus comentários eu então rejeitei a frase, por entender que a frase é um convite à preguiça. Se Deus não chama os capacitados, logo chama os incapazes. É a lógica da frase, não é? E se ele então capacita os escolhidos, também pode alguém entender que basta ser escolhido, que Deus dá um jeito e resolve a parada. Estamos falando do termo aqui bem conhecido do anti-intelectualismo, que tem uma história longa. Ele referiu aqui a um tema bastante importante de compreendermos. Alguns que mandaram perguntas também formularam, explicaram até à luz mesmo da nossa realidade brasileira, de outras formas mais recentes de confissão evangélica, etc. Bem, então eu vou comentar ligeiramente a minha posição a esse respeito e vou radicalizar um pouco mais, né? E é claro que toda radicalização ela tem um condão didático, né? Uma provocação didática. Eu gostei muito quando ele mencionou aqui a frase do Charles Malik, e eu googlei na hora e li o discurso todo desse moço em 1980, quando ele fez uma saudação lá na inauguração do Centro Evangelístico Billy Graham, lá no Wheaton College, em Illinois. Muito interessante, realmente, o texto dele está disponível, vale a pena a gente ler, em que ele afirma essas duas dimensões do ministério cristão: a conversão da alma e a conversão da mente, né? Nós temos nos especializado em converter a alma e temos esquecido de converter a mente. E o nosso preletor disse, citando alguém, não me lembro,
Mas ele disse o seguinte: se nós não, estou simplificando, ele não falou essas palavras, né? Mas se nós não convertermos a mente, daqui a pouco nós não seremos ouvidos em nossa tentativa de converter a alma. Uma vez que o discurso cristão será tão depreciado, tão menosprezado, tão achincalhado, tão humilhado, tão aniquilado, que vinda qualquer palavra de um cristão não será escutada. E eu temo que esse tempo, lamentavelmente, não está distante, se é que já não está presente. A gente tem que hoje, ao falar de Cristo, explicar: olha, eu sou cristão, mas dada a condição em que nos encontramos. Eu mencionei já em outros contextos aqui um livro de um autor chamado Francis Collins, A Linguagem de Deus, em português. O título é o cara que dirigiu o projeto Genoma americano, né? A parte pública. E ele disse que lamentava muito que os pastores, as igrejas, estimulavam muito essa dicotomia, para não dizer essa oposição entre a razão e a fé. E que então muitos jovens, quando iam para a universidade, ou escondiam a sua condição de fé, ou não relacionavam a sua fé com aquilo que aprendiam nas salas de aula, ou acabavam negando aquilo que eles ouviam nos domingos. Faziam uma duplicidade, né? O domingo era uma coisa, culto, adoração, mas o resto da semana reflexão, que é o que importa, etc. Que ele lamentava isso no contexto específico da biologia, que não vem ao caso aqui, porque vai suscitar outras perguntas. Se então nós temos uma tarefa intelectual, é evidente que essa tarefa intelectual não é uma tarefa exclusiva. Minha comparação é a seguinte: fazer uma cruzada evangelista no Maracanã, do ponto de vista do resultado pretendido, é muito pouco. Pelos recursos humanos e financeiros investidos, o resultado é mínimo. No entanto, é só uma comparação. No entanto, um evento daquela magnitude abre portas para que cada um de nós, nos seus contextos, nos seus trabalhos, possam falar de Jesus Cristo. Porque foi um movimento, juntou muita gente e foi muito bem feito, etc, etc, etc. Então, esse é um ponto. Então, o que eu quero dizer é que não é diretamente o esforço da conversão, digamos assim, da mente, que redundará na conversão do todo da pessoa, mente e alma. Mas permitirá que nós, os pregadores, a alma, vamos fazer essa tipologia, continuemos a pregar, porque seremos respeitados, seremos ouvidos. Então, penso que essa é uma dimensão muito valiosa. Eu, nesse livrinho sobre Espiritismo, o Espiritismo segundo Jesus Cristo, da editora Vida Nova, a editora é muito boa, procuro mostrar que dificilmente nós conseguimos convencer uma pessoa, por exemplo, que é adepta do kardecismo, da veracidade da Bíblia e da superioridade de Jesus Cristo. Dificilmente, pelo argumento. Todavia, se nós não fizermos essa argumentação, todos os outros serão convencidos do outro lado. Então, essa é a tarefa intelectual, isto é manter o cristianismo como algo, podemos dizer assim, aceitável, como algo válido, como algo racional. Eu gostei muito da fala dele quando ele afirmou, eu não conheço o cenário americano, de que hoje há um número muito grande de filósofos que esposam publicamente a sua fé cristã. Tivemos aqui no domingo, nós fizemos essa semana aqui na igreja uma série de conferências com pessoas do mundo profissional. E no domingo veio aqui um físico, professor da Federal Fluminense, doutor em física. Ele disse da imensa dificuldade de, no contexto acadêmico, afirmar-se a fé.
Ele falou o seguinte: eu sei que eu nunca serei chefe de departamento. Ele fez uma brincadeira. Eu sempre fico em penúltimo lugar. O último é o antipático. Felizmente, eu não sou o último, eu não sou antipático. E o penúltimo sou eu, o cristão. Ele disse que esse é o preço, no caso, que ele tem que pagar. No entanto, ele entende que, além da física como atividade acadêmica de pesquisa, é uma tarefa dele, é um ministério dele. Ele mandou um e-mail dizendo: esta palavra é um ministério dele, essa busca de demonstrar a absoluta razoabilidade da fé cristã, para usar os termos do nosso preletor, mostrando que não são visões do mundo que necessariamente se excluam, embora contenham elementos de distinção. No meu livro, No Princípio Deus, eu reafirmo algo que me acompanha há muitos anos. Quando li uma imagem preciosíssima, na adolescência ainda, de um autor chamado Alan Richardson, num livro muito antigo chamado Apologética Cristã. Nesse livro, Richardson faz uma comparação, para mim, definitiva. Fé e razão são como duas linhas do trem. Essas duas linhas jamais podem se encontrar e jamais podem se separar. Porque se as duas linhas convergirem ou se separarem, o trem vai descarrilar. Essa imagem eu gravei a um livro de 1948, se me falha a memória, publicado no Brasil nos anos 50, 60, pela Casa Publicadora Batista, depois Juerp. Penso que isso nos ajuda a balizar um pouquinho essa temática de nossas discussões aqui. Bom, tudo isso foi apenas para ele chegar. Ele chegou, eu agora não preciso continuar falando mais. Ok, gente? Vamos cantar então? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia.
montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Eu lego por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcançará e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Eu lego por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração escutar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Quando Dona Coretta King, esposa de Martin Luther King Jr., veio ao Brasil, eu estava lá. Quando o grande teólogo alemão, autor do Princípio da Esperança, o nome dele é Jürgen Moltmann, o Moltmann, esteve no Brasil, eu estava lá. E quando vocês se lembrarem de William Lane Craig, vão dizer: primeira vez que ele veio ao Brasil, eu estava lá. É assim a nossa história, não é? É a primeira vez que ele vem ao Brasil. E o currículo dele, que eu li no Wikipedia, vou ler por aqueles que só vieram agora, é extraordinário, só para você saber a quem você está ouvindo. William Lane Craig, nascido no dia 23 de agosto de 1949, é um filósofo analítico, teólogo filosófico e apologista cristão norte-americano. Ele é conhecido por sua obra sobre a filosofia do tempo e sobre a filosofia da religião, especificamente sobre a existência de Deus e a defesa do teísmo cristão. Ele tem contribuições no campo da filosofia da religião e defendido o argumento cosmológico chamado Kalam da existência de Deus, que é um dos mais conhecidos, discutidos argumentos da filosofia ocidental contemporânea. Ele escreveu ou editou mais de 30 livros, incluindo, vou traduzir, o argumento cosmológico Kalam, segundo, ateísmo e a cosmologia do Big Bang, junto com Kent Smith, Tempo e Eternidade, explorando o relacionamento entre Deus e o tempo, e Einstein, Relatividade e a Simultaneidade Absoluta, junto também com Kent Smith. Entre os seus livros, temos aqui 2 em português, já foram outros mencionados no encontro anterior. Um é um debate notável que ele travou com John Dominic Crossan. Como vocês sabem, Crossan é o epígono, é o mentor, melhor dizendo, do movimento Jesus Seminar, né? Aquele movimento que procura
pegar nos evangelhos aquilo que Jesus Cristo disse e o que ele não disse, segundo o seminário de Jesus. E o nosso Craig foi lá debater com ele para... Bom, vocês vão ler o livro então, foi um debate, está aqui o resultado. E o outro livro é Apologética Contemporânea, A Veracidade da Fé Cristã. É uma nova edição totalmente revista e ampliada, onde os conceitos mais centrais da apologética, vale dizer, a apresentação defensiva do cristianismo, é então discutido, não é? Então ele discute os argumentos sobre a verdade do cristianismo, o absurdo de uma vida sem Deus, o problema do conhecimento histórico, a questão dos milagres, a autocompreensão de Jesus, isto é, ele sabia que ele era Messias, o que era Deus, e um dos temas que ele trata com muita profundidade e paixão, que está aqui também nesse livro, é o tema da ressurreição de Jesus. De novo no debate, em função daqueles chamados ossários da família de Jesus, que se demonstrou que eram... Israel agora, a justiça determinou que de fato eram falsos, mas não disse se os fatos ali relacionados são falsos ou não. É um debate muito interessante que vai continuar por muito tempo. Então você vai ouvir agora então William Lane Craig. Eu vou convidar a Ilse Ferreira para vir aqui orar por ele. Vou convidá-lo então a que venha junto com o Djair, o seu intérprete. Você poderá formular perguntas. Quem está em casa poderá fazer isso, então, mandando um e-mail, repito, para israelbelo@gmail.com, e os presentes vão usar um papel que será dado, não o envelope de contribuições. Se junto tiver uma oferta, pode usar, mas se não tiver uma oferta, não use. O nosso pastor Cleudair vai distribuir papéis e canetas para você formular sua pergunta. Evidentemente, irmãos, não haverá tempo para responder a todas as perguntas, mas tentarei juntar e ele vai responder a algumas delas, tentando assim contemplar as dimensões várias das preocupações que nós temos em relação a esse tema que ele vai desenvolver, que é sobre a natureza da oração. Ilse, então, por que convidei a Ilse? Porque a Ilse é doutora em epidemiologia, nessa área, portanto, da saúde, e tem essa preocupação, como tantos de nós temos, de relacionar a sua fé com a sua prática científica, mas ainda entendendo que onde ele está no ambiente acadêmico, ali é o seu campo de missão também, ou quem sabe principalmente. Mas agora vai apenas orar, não vai fazer um discurso sobre esse assunto. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, buscando conhecer melhor os fundamentos da nossa fé, buscando nos apropriar de um conhecimento que o Senhor tornou disponível para nós. Muito obrigada pela vida do William Craig e por todas as coisas que o Senhor tem feito e inspirado o teu servo, Pai, para ministrar os nossos corações e estimular e alimentar a nossa mente. Que o Senhor esteja com ele nesse momento, usando o teu servo, Pai, para falar conosco, nos desafiar e nos estimular a uma mudança de mente e de coração. Amém. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer aqui hoje. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. I expressed my gratitude this afternoon to Vida Nova and to the Igreja Batista for hosting this conference. Agora à tarde eu já agradeci pela Vida Nova por patrocinar esta conferência e pela Igreja Batista local por nos receber. And I want to thank Gia also for translating for me today. E também está agradecendo a mim, Jair, por traduzir. Tonight I've been asked to address a more practical topic, the problem of unanswered prayer. Foi-me pedido que hoje à noite eu falasse sobre um tema mais prático, a questão da oração não respondida. Jesus promised, whatever you ask in my name, I will do it. Jesus prometeu que qualquer coisa que pedires em meu nome, eu o farei.
In fact, Jesus repeats this promise 3 different times in different words in John 14, 15, and 16. Na verdade, Jesus repete essa promessa 3 vezes, usando palavras diferentes, em João 14, 15 e 16. I will do whatever you ask in my name, John 14, 13. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, João 14, 13. The Father will give you whatever you ask in my name, John 15, 16. A fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome, João 15, 16. If you ask anything of the Father, he will give it to you in my name, John 16, 23. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome, João 16, 23. Jesus evidently really meant business. Evidentemente, Jesus estava falando sério. And this is a wonderful promise. E essa é uma promessa maravilhosa. But the problem is that this promise just doesn't seem to be unqualifiedly true. Mas a dificuldade é que essa promessa não parece ser verdadeira quando entendida de forma inadequada. Preachers will often exhort us to lay hold of this promise in our personal lives. Com frequência, os pregadores nos exortam a tomar posse dessas promessas em nossa vida pessoal, To believe it and to claim it for ourselves. a crer nessa promessa e reivindicá-la para nós mesmos. But the problem is that we can't believe the promise Mas o problema é que não conseguimos crer nessa promessa, because it's simply unbelievable in its unqualified form. porque ela é inacreditável quando não expressada da forma adequada. For if we are ruthlessly honest with ourselves, every one of us knows that sometimes God does not answer our prayers. E quando somos francamente honestos conosco mesmos, cada um de nós sabe que algumas vezes Deus não responde às nossas orações. Indeed, sometimes He cannot answer our prayers because Christians are praying for contradictory things. Na verdade, algumas vezes Ele não pode responder às nossas orações porque os cristãos oram por coisas contraditórias. Imagine 2 Christian athletes who are playing on opposite teams in the World Cup. Vocês podem muito bem imaginar 2 atletas cristãos jogando para times opostos na Copa do Mundo. Each one would naturally be disposed to pray that his team would win. É natural que cada um ore para que o seu time ganhe. And yet both prayers cannot be answered because the athletes are praying for contradictory results. Mas a oração de ambos não pode ser respondida porque eles estão orando por resultados contraditórios. But on an even more everyday level, each one of us has experienced unanswered prayer. Mas no dia a dia, cada um de nós já vivenciou a experiência de ter orações não respondidas. We've asked God to do something we think will glorify Him. Pedimos a Deus para fazer alguma coisa, algo que pensamos irá glorificá-lo. And we've prayed in faith, believing, Nós oramos com fé, crendo naquilo, and God didn't come through. mas Deus não realiza aquilo que pedimos. Sometimes unanswered prayer of this kind involves cases for prayer for healing. Algumas vezes, uma oração não respondida envolve um pedido de oração por cura. One church I know of was praying for the miraculous healing of one of its members. Uma igreja que conheci orava pela cura milagrosa de um de seus membros. The people really believed God and they were expecting a miracle. As pessoas realmente criam em Deus e esperavam que um milagre acontecesse. But the man died. Mas o homem morreu. And many people were deeply shaken in their faith. E muitas pessoas ficaram profundamente abaladas em sua fé. They had asked God in faith for something in Jesus' name, and He did not do it. Eles tinham pedido a Deus com fé alguma coisa em nome de Jesus e Ele não fez. Perhaps Jesus' promise was not true after all. No final das contas, talvez a promessa de Jesus não fosse verdadeira. Maybe the Christian faith isn't true after all. Ou ainda, talvez a fé cristã não seja verdadeira. Now, somebody might say at this point,
But you can't use human experiences to nullify God's promises. Mas alguém pode muito bem objetar: você não pode usar as experiências humanas para julgar as promessas de Deus. But the problem with this response is that the scriptures themselves give examples of unanswered prayer. Mas o problema desse tipo de objeção é que as próprias escrituras dão exemplos de orações não respondidas. Think, for example, of Paul's so-called thorn in the flesh, Pense no chamado espinho na carne de Paulo, a physical ailment which he asked God 3 times to remove, according to 2 Corinthians 12:7. Era uma indisposição física que ele pediu a Deus 3 vezes. Ele pediu que o Senhor removesse, conforme 2 Coríntios 12:7. But God did not. Mas Deus não a removeu. Paul also asked the Roman church to pray that he might be delivered from the unbelievers in Jerusalem on what turned out to be his final visit there. Romans 15 and verse 31. Paulo também pediu à igreja de Roma para orar a fim de que pudesse ser liberto dos incrédulos em Jerusalém naquela que seria a sua visita final, segundo Romanos 15:31. But he was not delivered. Mas ele não foi liberto. Instead, we read in Acts 21 of Paul's arrest in Jerusalem and his imprisonment that eventually led to his martyrdom. Muito pelo contrário, lemos em Atos 21 que a prisão de Paulo em Jerusalém, por fim, levou ao martírio. So even the scriptures themselves give examples of unanswered prayer. Então, as próprias escrituras dão exemplos de orações não respondidas. It is not unqualifiedly true that whatever we ask in Jesus' name, we shall receive. Não se pode, portanto, afirmar sem restrições que receberemos qualquer coisa que pedirmos em nome de Jesus. But this is very troubling. Mas isso é bastante problemático, For Jesus promised that whatever we ask in his name, we would receive. porque Jesus prometeu que aquilo que pedíssemos em seu nome, receberíamos. So is this promise empty? E nesse sentido, a sua promessa é vazia? Worse still, how can Jesus be God if he makes empty promises? Pior ainda, como Jesus pode ser Deus se ele faz promessas vãs, vazias? How does one solve the problem of unanswered prayer? Como se resolver o problema das orações não respondidas? Well, I do not think that Jesus' promise is empty, Não creio que a promessa de Jesus seja vã, vazia, but I do think that it must be qualified. mas penso que ela deve ser qualificada, melhor explicada. It is not true simply and without qualification that you will receive whatever you ask in Jesus' name. Não é verdadeiro, sem restrição alguma, que você receberá qualquer coisa que pedir em nome de Jesus. The promise must be qualified in accordance with the teaching of the rest of Scripture. A promessa deve ser explicada, qualificada, de acordo com o restante do ensino das Escrituras. What are some of these implicit qualifications to Jesus' promise? Quais são algumas dessas qualificações implícitas à promessa de Jesus? Many of them can be summarized under the heading of obstacles to answered prayer. Muitas delas podem se enquadrar no tópico obstáculos à oração respondida, Let's look at à some of them. resposta de oração. Vejamos alguns desses obstáculos. Number one, sin in our lives. O primeiro obstáculo é o pecado em nossas vidas. The most prevalent and I think most basic obstacle to answered prayer is unconfessed sin in our lives. Eu acredito que o obstáculo mais básico que impede a resposta à nossa oração é o pecado não confessado em nossas vidas. Jesus' promise naturally presupposes that the person who is praying is a Christian living in the fullness and power of the Holy Spirit. Naturalmente, a promessa de Jesus pressupõe que a pessoa que ora é um cristão vivendo na plenitude e no poder do Espírito Santo. A Christian who is living in unconfessed sin or in the power of the flesh can have no confidence that his prayers will be answered. Um cristão que vive em pecado não confessado ou no poder da carne
não pode ter nenhuma confiança de que suas orações serão respondidas. The psalmist said, "If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened." Psalm 66:18. O salmista disse: se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66:18. In what must be a terribly convicting verse to us married men, Peter writes that husbands should live considerately with their wives, bestowing honor on the physically weaker sex, in order that their prayers might not be hindered. 1 Peter 3:7. Num versículo que confronta terrivelmente a nós, homens casados, Pedro escreve que os maridos devem viver com as suas esposas, dando honra à mulher como a parte mais frágil, para que as orações não sejam impedidas. Como em 1 Pedro 3:7. Think of it, men. Not treating your wife right hinders your prayers. Então pense bem nisso. Não tratar bem a sua esposa impede ou pode impedir a sua oração. Jesus' promise assumes that the believer is abiding in Christ, keeping his commandments, walking in the light, filled with the Spirit, and loving the brethren. A promessa de Jesus pressupõe a permanência do crente em Cristo, guardando os mandamentos, andando na luz, na plenitude do Espírito, em amor aos irmãos. When you think about this, it's only by God's grace that any of our prayers are answered. Quando você pensa nisso, a conclusão é que somente pela graça de Deus, qualquer uma de nossas orações pode ser respondida. Number 2, wrong motives. O segundo obstáculo são motivos errados. Many times our prayers go unanswered because our motives are wrong. Muitas vezes as nossas orações ficam sem respostas porque os nossos motivos são errados. Too often our prayers are motivated by selfishness. Com muita frequência, nossas orações são motivadas pelo egocentrismo. A sort of give me attitude that is focused entirely on ourselves. Uma espécie de atitude que fica falando dá-me, 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 dá-me e está centrada totalmente em nossos desejos egomaníacos. Jesus had promised, ask and it will be given you. Jesus prometeu, pedi e vos será dado. But James explains to his readers, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. James 4:3. Mas Tiago explicou a seus leitores, pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Prayer that is totally self-centered does not fall under Jesus' promise. A oração que é totalmente egocêntrica não se encaixa dentro da promessa de Jesus. I remember reading a tract once on why there is no revival in the church today. Lembro-me de certa vez ter lido um folheto que dizia por que não há avivamento na igreja atual. And one of the reasons was depicted in a cartoon labeled "A Modern Saint Struggles with the Forces of Darkness." E uma das razões descritas no desenho era um santo moderno luta contra as forças das trevas. It was a picture of a man kneeling by his bedside, contending with God in prayer. Era a descrição de um homem ajoelhando-se ao lado da sua cama e contendendo, lutando com Deus em oração. Oh Lord, please give us that new flat screen television set. Ó Senhor, por favor, dá-nos aquela TV de tela plana. You know how much we need it. Tu sabes quanto precisamos dela. Please, Lord, please give us that flat screen TV. Por favor, Senhor, por favor, dá-nos aquela TV de tela plana. Well, the correct motive for our prayer request should be God's glory. O motivo correto para nossa oração deve ter como finalidade a glória de Deus. Hence, in the Old Testament, you frequently find prayers based on the desire that God would do something for the sake of his name. Por isso, com frequência no Antigo Testamento, encontramos orações baseadas no desejo de que Deus fizesse algo por amor de seu nome. And it was Jesus' prayer that God would glorify
his name, John 12:28. E a oração de Jesus foi para que Deus glorificasse o seu próprio nome, em João 12:28. And this should be our motive in prayer. E esse deveria ser o nosso motivo para a oração. To request things of God, not that our selfish desires might be satisfied, but that his name might be glorified. Pedir coisas a Deus não para que nossos desejos sejam satisfeitos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Number 3, lack of faith. Obstáculo número 3, falta de fé. Jesus himself made it clear that only believing prayer can be assured of an answer. O próprio Jesus deixou claro que somente quando cremos a oração pode ser respondida com certeza. He told the disciples, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mark 11:24. Ele disse a seus discípulos: Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Marcos 11:24. Here the promise is qualified in such a way that prayer must be accompanied by faith. Aqui a promessa é qualificada e explicada de tal forma que a oração deve ser acompanhada pela fé. If you have faith that God will answer your request and you do not doubt, then he will answer it. Se você tem fé sem duvidar de que Deus responderá ao seu pedido, então Ele o fará. By contrast, the man who is ridden with doubts cannot have any confidence that his prayer will be answered. Em contrapartida, o homem dominado pelas dúvidas não pode ter qualquer certeza de que sua oração será respondida. So James says, speaking of someone's prayer for wisdom, when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Então, quando Tiago fala de alguém que pede sabedoria em oração, ele comenta o seguinte: peça, porém com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. That man should not think that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. James 1, verses 6-8. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6-8. Now, of course, this statement raises all sorts of difficult questions. Na realidade, essa afirmação levanta toda sorte de perguntas difíceis. How does one acquire that kind of faith? Como algum adquire esse tipo de fé? How can such a faith be sustained in the face of unanswered prayer? Como esse tipo de fé pode ser mantido diante da oração não respondida? Now, I'm not going to try to treat such questions tonight, Eu não vou tratar dessas questões hoje à noite, but I just want to note that Jesus says that the faith required need not be great faith. mas faço questão de observar que Jesus também disse que a fé exigida não precisa ser tão grande. He said mighty things can happen as a result of the faith as small as a grain of mustard seed. Ele disse que coisas grandiosas podem acontecer como resultado de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. And let's also remember that faith is a gift of God. E também vale relembrar que a fé é um dom de Deus. We can always pray as the man in Mark 9:24 prayed, Lord, I believe, help thou my unbelief. E podemos sempre orar como fez o homem em Marcos 9:24. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. In any case, my main point here is that one more qualification must be introduced into Jesus' promise. We must pray in faith. De qualquer maneira, meu ponto principal aqui é que uma qualificação, uma explicação a mais deve ser introduzida à promessa de Jesus. Devemos orar com fé. Number 4, lack of earnestness. Quarto ponto, a falta de seriedade. Sometimes our prayers aren't answered because, quite frankly, we really don't care whether they are. Algumas vezes nossas orações não são respondidas simplesmente porque, com muita franqueza, não nos preocupamos se elas serão respondidas ou não. We casually pray in the prayer meeting for some request, and then we just forget all about it. De tempos em tempos, oramos na reunião de oração por algum pedido e então
logo depois nos esquecemos de tudo. We hardly ever think later to ask how that prayer was answered. Dificilmente pensamos em perguntar como essa oração foi respondida. We really don't care. A verdade é que não nos preocupamos. That's why when Jan and I were raising financial support for our ministry in Europe, we were really pretty unimpressed when somebody said, "I'll pray for you." Por isso que quando a minha esposa Jan e eu estávamos levantando recursos para o nosso ministério na Europa, não ficamos muito impressionados quando alguém disse, eu vou orar por vocês. Usually what that really meant was, I'm not interested enough to support you financially. Em outras palavras, o que essa afirmação, vou orar por vocês, queria dizer era, na verdade, não estou muito interessado em apoiá-los financeiramente. But if that's true, then I honestly doubt that he was interested enough to pray earnestly for us either. Mas se isso é verdade, também duvido muito de que essa pessoa estivesse seriamente interessada em orar por nós. Unfortunately, Christians have got the idea that prayer support is a lesser commitment than financial support. Infelizmente, os cristãos têm a ideia de que o apoio em oração é um compromisso menor do que o apoio financeiro. When in reality the exact opposite is the case. Quando na realidade o oposto é exatamente o maior, né? It really doesn't take much effort to write a check every month or so and never think of it again. Não exige muito você preencher um cheque uma vez por mês e olhe lá e nunca mais pensar a respeito disso. But it's tough to pray regularly and earnestly for a missionary or a Christian worker. Mas é muito difícil orar com regularidade, com compromisso por um missionário ou por um obreiro cristão. But it is precisely this earnest prayer, this serious, heartfelt, get down to business with God prayer that God attends to. Mas é exatamente essa oração sincera, esse compromisso sério e profundo de tratar o assunto com Deus em oração que Ele atende. Read the great prayers of the Bible and ask yourself if these people were earnest or not. Leia as grandes orações da Bíblia e repare se as pessoas eram sérias, comprometidas com aquilo que estavam fazendo ou não. A beautiful example is Hannah's prayer for a son in 1 Samuel chapter 1. Um belo exemplo é a oração de Ana pedindo por um filho em 1 Samuel 1. She was so intense in her prayer, so oblivious to everything going on around her, that the high priest in the house of the Lord thought that she was drunk. Ela foi tão intensa em sua oração, tão indiferente com tudo que se passava ao seu redor, que o sumo sacerdote pensou que ela estava bêbada. But of course, the supreme example of earnest prayer was Jesus himself. Mas é natural que o exemplo supremo foi o próprio Jesus. Here was a man who could continue all night in prayer, who literally wore the disciples out by having them pray with him. Ele passava a noite inteira em oração, a tal ponto que os seus discípulos se cansavam de estar ali com ele. Read Jesus' prayers in the Bible or in the Gospels and ask if this man were not earnestly involved in his praying. Leia as orações de Jesus nos evangelhos e pergunte se ele não estava sinceramente, seriamente envolvido em suas orações. Our prayers may often go unanswered because we care so little. Com frequência, as nossas orações não são respondidas porque não nos preocupamos muito com elas. Number 5, lack of perseverance. O quinto ponto, a falta de perseverança. Closely related to earnestness is perseverance in prayer. A perseverança em oração está intimamente relacionada à seriedade em oração. Our lack of persistence may be one reason our prayers are not answered. Nossa falta de persistência pode ser a razão por que as nossas orações não são respondidas. We give up so easily. Nós desistimos com muita facilidade. We pray once or twice and then we're through.
oramos 1, 2 vezes e depois paramos. Now, some Christians will tell you that all you have to do is pray once about something. Alguns cristãos lhe diriam que tudo que você tem que fazer é orar apenas uma vez por determinado assunto. Commit it to the Lord, Entregar a questão ao Senhor, and then relax and trust Him to take care of it. então descansar e confiar nele que fará tudo mais. But I think I can say confidently that this is not the teaching of Jesus. Mas posso dizer com certeza que esse não é o ensino de Jesus. Think of the parable of the friend coming at midnight to borrow some bread from his neighbor in Luke 11, verses 5 to 8. Pense na parábola do amigo chegando à meia-noite para conseguir pão do seu vizinho, em Lucas 11, 5 a 8. The neighbor or the friend won't get up out of bed at first. O vizinho não estava com vontade de levantar-se da cama, But because his friend keeps pounding at the door and won't go away, he gets up and gives him the bread. mas porque o seu amigo insistentemente batia à porta e não queria desistir, o homem se levantou e deu o pão. How much more, says Jesus, will your heavenly Father give to you? Quanto mais de Jesus, o seu Pai Celestial lhe dará. These then are some of the obstacles to answered prayer. Sin in our lives, wrong motives, lack of faith, lack of earnestness, lack of perseverance. Então esses são alguns dos obstáculos à oração não respondida. Pecado em nossa vida, motivos errados, falta de fé, falta de seriedade, falta de perseverança. If any of these obstacles hinders our prayers, then we cannot claim with confidence Jesus' promise, whatever you ask in my name, I will do it. Se qualquer um desses obstáculos impede nossas orações, não podemos reivindicar para nós a promessa de Jesus que diz: e farei tudo o que pedirdes em meu nome. But of course, this isn't the end of the story. Obviamente, esse não é o fim da história, não é o ponto final. For the frustrating thing is about unanswered prayer is that on occasion, none of the obstacles just listed seems to impede the way. Porque o que causa frustração em relação à oração não respondida são os momentos em que nenhum dos obstáculos mencionados agora há pouco parecem impedir o caminho. And still, God does not grant our request. E mesmo assim, Deus não atende ao nosso pedido. We may have confessed all known sin in our lives, Podemos ter confessado todos os pecados conhecidos em nossa vida. prayed out of a desire to glorify God, Podemos ter orado com o desejo de glorificar a Deus. and prayed in faith with earnestness and perseverance. Podemos ter orado com fé, seriedade e perseverança. And still, God doesn't come through as Jesus said He would. Mas mesmo assim, Deus não responde como Ele disse que faria. Indeed, it's precisely when all of these elements are present that the experience of unanswered prayer can be so devastating and demoralizing. E é exatamente quando todos esses elementos estão presentes que a experiência da oração não respondida pode ser devastadora e desmoralizante. There is, however, one final important qualification of Jesus' promise that needs to be made. Contudo, há uma qualificação e explicação importante final da promessa de Jesus que precisa ser feita. Our request must be made in accordance with God's will. Nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. The Apostle John makes this clear in 1 John 5, verses 14 to 15. O apóstolo João deixa isso claro em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. He writes, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." Diz o texto: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked of Him. End quote. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Fecha aspas.
it might well be the case that sometimes our prayers are not answered, not because of any fault of our own, É bem possível que algumas vezes nossas orações não sejam respondidas, não por causa de algum erro, alguma falha nossa, but simply because God knows better than we do what ought to be done. mas simplesmente porque Deus sabe mais, Ele sabe melhor do que nós aquilo que deve ser feito. Our perspective and wisdom are limited, A nossa perspectiva, a nossa sabedoria são limitadas, but God's is the viewpoint of omniscience. mas a perspectiva de Deus, a sabedoria de Deus, vem de um ponto de vista da sua onisciência. He knows, as we do not, that sometimes it is better not to grant our requests. Ele sabe e nós não sabemos por que algumas vezes é melhor não responder aos nossos pedidos. Now, notice that John says that our confidence is that if our prayers are in accord with God's will, He will answer them. Observe que João diz que nossa confiança é que se nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus, Ele as responderá. And therefore, we should always temper our prayers with the attitude, if it be thy will. Então deveríamos sempre moderar as nossas orações com a seguinte atitude: se é da tua vontade. The decisive vindication of this way of praying is that this is the way Jesus prayed. A justificação final para esse procedimento na oração está no modo como o próprio Jesus orou. In the Garden of Gethsemane, he asked that God would avert the crucifixion. No jardim de Getsemane, ele pediu que Deus evitasse a crucificação. But then he added, "Yet not my will, but yours be done." Luke Mas ele 22:42. Mas ele acrescentou: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. To ask for God's will is an expression of humility and submission to God. Pedir segundo a vontade de Deus é expressão de humildade e submissão a Deus. It is to acknowledge that He knows better than we do. É reconhecer que Ele sabe melhor as coisas do que nós sabemos. And that we want His will even more than we want our request. É reconhecer que nós queremos Sua vontade mais do que queremos nossos pedidos. When Paul prayed that God would heal him of his thorn in the flesh, God declined Paul's request. Quando Paulo orou para que Deus curasse o seu espinho na carne, Deus declinou de seu pedido. But God said to Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." 2 Corinthians 12, verse 9. Deus disse a Paulo: a minha graça te é suficiente, te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 12:9. What was Paul's response? Qual foi a resposta de Paulo? He said, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. He said, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. For when I am weak, then I am strong. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Corinthians 12, 9 and 10. Segundo aos Coríntios 12, 9 e 10. So Paul wanted to be healed, yes, but even more he wanted God's will for his life. Paulo queria sim ser curado, mas ele queria ainda mais a vontade de Deus para a sua vida. And our attitude should be the same. E a nossa atitude deveria ser a mesma. So, if we want our prayers to be answered, we need to pray in accordance with God's will.
Se queremos que nossas orações sejam respondidas, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. So, how do we know what sort of things represent God's will? Mas como saberemos quais coisas representam e expressam a vontade de Deus? Well, perhaps the best way to discern that is to read the prayers of the Bible to see what the great men of God prayed for. Bem, talvez o melhor caminho para discernir isso seja ler as orações da Bíblia para ver pelo que os grandes homens oravam. I think we might be a little surprised. E eu creio que podemos ficar bastante surpresos com o que veremos. Read the prayers of Paul in his epistles, for example. Lê as orações de Paulo em suas epístolas, por exemplo. In Ephesians, Paul prayed Em Efésios, Paulo orou that God would give the Ephesians a spirit of wisdom in the knowledge of himself. para que Deus desse aos Efésios um espírito de sabedoria no conhecimento dele, That they would know para que eles conhecessem the hope to which they had been called, a esperança para a qual foram chamados, the riches of God's inheritance in the a saints, riqueza da herança nos santos and the greatness of God's power. e a grandeza do poder de Deus. He wanted them to know those three things. Ele queria que eles conhecessem essas três coisas. That they would be strengthened through the Holy Spirit in the inner self. Para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior, na vida interior. That Christ would dwell in their hearts through faith. Para que Cristo habitasse em seus corações pela fé. That they, being rooted in love, would have the ability to know Christ's unfathomable love, so that they might be filled with all of God's fullness. Para que eles, arraigados no amor, pudessem conhecer o insondável amor de Cristo a tal ponto que fossem cheios da plenitude de Deus. In Philippians, Paul prayed Em Filipenses, Paulo orou that the Philippians' love would abound more and more, coupled with knowledge and discernment, so that they could approve what is excellent and be pure and blameless at Christ's return, filled with the fruits of righteousness. Paulo orou para que o amor dos filipenses aumentasse cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de que fossem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, para a glória e louvor de Deus. In Colossians, Paul prayed Em Colossenses, Paulo orou that the Colossians would be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding, so that they would lead a life worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Paulo orou para que os colossenses fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e para que vivessem de maneira digna do Senhor e em tudo o agradassem, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. In his letters to the Thessalonians, Paul prayed Nas suas cartas aos Tessalonicenses, Paulo orou o seguinte: that the Lord would make the Thessalonians increase and abound in love toward one another and toward all men, so that they would be established unblameable in holiness at Christ's return. Paulo pediu para que o Senhor fizesse os corações dos Tessalonicenses aumentar e abundar em amor de uns para com os outros e para com todos os homens, de forma que eles fossem irrepreensíveis em santidade no retorno de Cristo. That the Lord would comfort their hearts and establish them in every good work and deed. Para que o Senhor consolasse os seus corações e os fundamentasse em toda boa obra. And in his letter to Philemon, Paul prayed E em sua carta a Filemon, Paulo orou that the sharing of Philemon's faith would promote the knowledge of all the good that is ours in Christ. Paulo orou para que a comunhão da fé de Filemon promovesse o conhecimento de todo o bem que é nosso em Cristo. Are those the kinds of things that we pray for? São essas as coisas pelas quais oramos? Why not? Por que não?
I suspect that very often we are simply praying for the wrong things. Suspeito que com muita frequência simplesmente oramos pelas coisas erradas. What we desire is not what God desires. O que desejamos não é o que Deus deseja. And so our prayers go askew. E assim as nossas orações vão para o canto, Our são deixadas prayers de will, lado. our prayers will be answered only as our desires are brought into line with God's desires. E as nossas orações serão respondidas somente quando os nossos desejos estiverem em harmonia com os desejos de Deus. Now, there is a real danger here, which I've experienced, namely timidity in prayer. Bem, ainda há um perigo real e eu tenho experimentado esse perigo, que é a timidez na oração. That is to say, because we're uncertain of God's will in a certain situation, we do not know what to pray for. Quer dizer que, por estarmos incertos acerca da vontade de Deus em determinada situação, não sabemos pelo que orar. So we're afraid to ask God for something, lest we be praying outside His will. Então ficamos temerosos em pedir alguma coisa a Deus, receando orar por algo fora de sua vontade. If a friend is sick, should we pray that God would heal him, or that God would give him courage and faith in his suffering? Então, se um amigo está doente, deveríamos orar para que Deus o curasse ou para que Deus lhe desse coragem e fé em meio ao seu sofrimento. If we're unemployed, should we pray for a job or for an attitude of contentment as we learn to be abased? Se estamos desempregados, devemos orar por um emprego ou pela atitude de contentamento diante do processo que Deus está nos humildando, nos humilhando. If someone is going through a trial, should we pray for deliverance or for steadfastness? Se alguém passa por uma provação, deveríamos orar por libertação ou por firmeza. We can be so cowed by not knowing what to pray for that we cease to pray. Nós podemos ficar tão intimidados por não saber o que orar que acabamos parando de orar. But ceasing to pray is certainly not God's will. Mas cessar a oração não é a vontade de Deus. So what are we supposed to do? Então, o que deveríamos fazer? Well, praise be to God, there is a ministry of the Holy Spirit especially suited to this problem. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo exerce um ministério especialmente apropriado para esse problema. Paul specifically addresses this problem in Romans chapter 8, verses 26 and 27. Paulo dirige-se exatamente a esse problema em Romanos 8, 26 e 27. He writes, Ele escreveu: "In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda, nos socorre na fraqueza. For we do not know what we ought to pray for, Pois não sabemos como devemos orar, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express." mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Because the Spirit intercedes for the saints according to God's will. O Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. In other words, we may not know what to pray for, Em outras palavras, podemos não saber pelo que orar, but the Holy Spirit takes our prayers and translates them, as it were. mas o Espírito Santo toma as nossas orações e as traduz, por assim dizer, In accordance with God's will before the throne of grace. em conformidade com a vontade de Deus diante do trono da graça. With such a divine intercessor, we can pray boldly, Com tal intercessor divino, podemos orar ousadamente, even within our limited perspective, mesmo dentro da nossa perspectiva limitada, confident that the Holy Spirit is interceding for us according to the will of God. e podemos confiar que o Espírito Santo intercede de acordo com a vontade de Deus.
Therefore, be bold in your prayers. Portanto, seja intrépido em sua oração, em suas Ask God orações. forthrightly for what you, using your spiritual wisdom and discernment, think best. E sem rodeios, peça a Deus por aquilo que você pensa ser o melhor, usando sua sabedoria e seu discernimento espirituais. That was also Paul's procedure. Esse também foi o procedimento de Paulo. He boldly asked God to heal him, Ele pediu com intrepidez para que Deus o curasse. and he frequently asked the churches to pray for his deliverance from his persecutors. E frequentemente ele também pedia às igrejas que orassem por sua libertação, pela libertação de seus perseguidores. Though in both cases, in the end, God had a different will for Paul. Embora nós saibamos que nesses dois casos, no final das contas, a vontade de Deus para Paulo foi diferente. Pray according to your wisdom and your heart's desire, and trust the Holy Spirit to intercede for you according to the will of God. Ore de acordo com a sua sabedoria e com o desejo do seu coração e confie que o Espírito Santo intercede por você de acordo com a vontade de Deus. In conclusion, then, if you're not satisfied with your prayer life, maybe it's time to take inventory of the obstacles to prayer in your life. E se você não está satisfeito com a sua vida de oração, agora pode ser o tempo de fazer um inventário dos obstáculos às suas orações não respondidas. What is that unconfessed sin, that area of uncleanness in your life that you've been rationalizing or hiding from God? Qual é o pecado não confessado? Qual é a impureza da sua vida que você tem racionalizado ou escondido de Deus? What room in your heart has not yet been opened to Christ and yielded to his lordship? Que lugar do seu coração você ainda não abriu a Cristo, nem entregou ao senhorio dele? Have you been praying just for selfish things that you might spend your passions on them? Você apenas ora com uma atitude egoísta, pensando em coisas que possa usufruir em suas próprias paixões? Are you really seeking God's glory? Ou você procura realmente a glória de Deus? Você busca realmente? Are you really believing God for answers to your prayers? Você realmente crê que Deus responde às orações? Or have you become so accustomed to lack of answers that you've been lulled into a spiritual lethargy that expects no answer and so gets no answer from God? Ou você ficou tão acostumado à falta de respostas às orações que acabou caindo numa letargia, num sono espiritual em que não há nenhuma expectativa de resposta? Do you really care whether he answers or not? Você realmente se preocupa se Deus responde ou não? Do you go to God with a burning, intense desire to have your requests from him? Você se achega a Deus com um desejo ardente e intenso de obter respostas? Do you pray once and then forget about it? Or do you come to God again and again? Você ora uma vez e depois se esquece, ou você vem até Deus, você chega a Ele vez após vez? Do you wrestle with God, saying with Jacob, I will not let you go unless you bless me? Você luta com Deus como Jacó fez, dizendo: não te deixarei ir se não me abençoares. In a word, do you pray just because that's what Christians are expected to do, or do you really mean business with God? Em resumo, você ora porque isso é o que se espera dos cristãos, ou você fala sério, com seriedade a Deus? Now, if you already have a vital prayer life, but you've been troubled by certain unanswered prayers, Se você já possui uma vida eficaz de oração, mas tem tido dificuldades com certas orações não respondidas, then you need to trust God for his perfect will. é preciso confiar em Deus e esperar a sua perfeita vontade. Reflect on his omniscience and his goodness. Reflita sobre a sua onisciência, a sua bondade. If you ask him for bread, will he give you a stone? Se você pedir-lhe pão, ele lhe dará pedra? If you ask for a fish, will he give you a scorpion? Se você pedir-lhe peixe, ele lhe dará escorpião? God will give to you what his good and acceptable and perfect will decrees. Ele lhe dará o que está decretado em sua vontade, sua boa, perfeita e agradável vontade. You may not always get what you ask for.
Nem sempre você conseguirá aquilo que pedir. But God knows best what will serve to advance His kingdom. Mas Deus é quem melhor sabe o que servirá para o crescimento do seu reino. You can trust Him for whatever answer He gives. Você deve confiar nele para receber as respostas às orações. Prayer is hard work, A oração é um trabalho duro, pesado, but the promises of prayer are great. mas as promessas resultantes da oração são grandes. Let us therefore strive to lay hold of Por those isso promises. que nós nos esforcemos para nos agarrar a essas promessas. Como se vê, a apologética não é uma questão tão abstrata como às vezes se pareceu, e serve não só para discutirmos com os outros, mas serve para nós mesmos em nossas questões, se nós levamos de fato Deus a sério, como sem dúvida nós levamos, e mesmo quando não levamos, nós dizemos que levamos, não é isso? Perguntas? Nós não temos muito tempo, mas vamos buscar então aqui contemplar algumas perguntas. Alcenir pergunta o seguinte: Paul Miller, num livro chamado O Poder de uma Vida de Oração, diz que devemos orar até mesmo para encontrar uma vaga no estacionamento. Esse é o motivo errado para orar? Motivo egocêntrico? Alcenir is pastor here. Ok? Yeah. My wife has had uncanny success in praying for parking places. Astounding. Minha esposa já teve muitas respostas incríveis de oração ao orar por uma vaga no estacionamento. I think it's going to depend on how you feel led in a particular situation. Eu acho que isso vai depender muito da situação na qual você se encontra. I have the strong conviction that what God wants to do with us human beings on earth is to teach us to be responsible, mature, moral agents. Eu creio que o que Deus quer que fazer conosco aqui na Terra é que nós sejamos agentes responsáveis e maduros moralmente falando. And so He doesn't just rescue us from every difficulty we're in. Então ele não simplesmente nos resgata de qualquer dificuldade em que nos encontramos. If you've got a leak in your plumbing at home, the way in which God will fix it is He'll send a plumber. Se você tem um vazamento no encanamento de casa, Deus vai consertar esse problema enviando If you've got a problem with your encanador. electricity, pray for an electrician. Se você está com problema na eletricidade de casa, ore por um eletricista. You can imagine how immature and childish we would be if every time the plumbing leak we just prayed and God miraculously fixed the plumbing. Seria muito estranho se cada vez que aparece um vazamento em casa nós orássemos e Deus consertasse o vazamento. We would never develop plumbers, electricians, doctors and automobile mechanics. Nunca teríamos mecânicos, eletricistas, encanadores. Eles nunca se desenvolveriam na sua profissão. So, if praying for a parking place were to lead you to irresponsible behavior, Então, se orar por uma vaga no estacionamento for levá-lo a um comportamento irresponsável, for example, not planning well, por exemplo, não planejar com antecipação, or not coming to the meeting early enough to find a place, ou então não chegar a tempo suficiente de encontrar uma vaga para determinado encontro, then reunião, God simply bailing you out every time would not teach you to be a responsible, adult, mature person. Então, se Deus simplesmente concedesse a você, respondendo ao seu pedido, você jamais chegaria a ser uma pessoa responsável e madura. So we need to think of what God's overall goal is for our lives.
Então a gente precisamos buscar o propósito geral de Deus para as nossas vidas, which is to teach us to be responsible, mature, moral beings. que é ser pessoas, seres morais, responsáveis e maduros. On the other hand, we can bring all of our needs before Him, Por outro lado, nós podemos colocar diante dele todas as nossas necessidades, just so long as we're not using Him as an excuse to cover for our irresponsibility. desde que não estejamos usando simplesmente para cobertar as nossas irresponsabilidades. A outra pergunta é mais pessoal de um dos nossos participantes. Como é a sua vida de oração? Como ela se organiza, suas prioridades, enfim, sua rotina pessoal? Yeah. I have a time of prayer and Bible study each morning when I get up. Eu tenho um momento de oração, de leitura bíblica todas as manhãs quando acordo. I find that if I don't do this first, that the activities and the problems of the day just fill my mind and squeeze this time out. Eu percebo que quando não tenho esse momento especial, os problemas do dia a dia ocupam a minha mente e acabam com tudo. So I find that it's best just to force myself to get up early to do this. Então eu prefiro impor sobre mim essa obrigação de acordar de manhã e cedinho e ter essa prática. And then I find it useful to make a list for different requests on different days. Então eu acho bem útil fazer uma lista com diferentes pedidos para cada dia. For example, maybe every Wednesday you would pray for your pastor. Por exemplo, toda quarta-feira você poderia orar pelo seu pastor. But on Friday would be the day you pray for Brazil and the government of the country. Então, por exemplo, na sexta-feira poderia ser o dia em que você oraria pelo Brasil, pelo governo do país. And on another day might be the day you pray for Aunt Rachel or Uncle Hendrik for their salvation. Ok. E no outro dia poderia ser o dia para você orar pelo tio João, para que ele seja salvo. And this can help to avoid making your prayer life boring and routine. Isso evita que a sua vida de oração seja enfadonha, seja uma coisa meramente rotineira. Because you're praying for different things on different days. Porque você se dedica a orar por diferentes coisas e em cada dia diferente. And then of course there will be those special things that come up. E é claro, haveria também aquelas situações especiais que viriam à tona. Like a speaking trip to Brazil, Por exemplo, uma viagem para minhas palestras no Brasil. for which one will pray and then invite others to pray as well. E eu oro por isso e convidaria outras pessoas a orar também por isso. Se devemos orar de acordo com a vontade de Deus, por que precisamos orar? Se Ele é suficientemente poderoso para fazer cumprir a sua vontade, mesmo que os homens estejam contra Ele. I'm not sure I understand the question. Não tenho certeza de que entendi a pergunta. I don't see prayer as a means of trying to overcome God's will or resistance. Eu não vejo a oração como um meio de superar, ultrapassar a vontade de Deus ou a resistência divina. Rather, it seems to me that a sovereign God can providentially order the world Mas me parece que um Deus soberano pode ordenar o mundo de tal maneira in such a way that He is pleased to do things in response to requests that are made of Him. de tal maneira que lhe agrada responder às orações que lhe são feitas. And so these requests really make a difference. Então esses pedidos fazem uma diferença mesmo. If you were not to pray, then maybe God would not have done what you asked. Se você não tivesse orado, talvez Deus não teria feito aquilo que você pediu. But sometimes He knows that it would be bad to give you what you're asking for. Mas às vezes parece que Deus acha que
seria ruim dar aquilo que você pediu. So God isn't like the genie in the magic lamp who gives you what you ask for, but it turns out to be terrible for you. Então Deus não é como aquele gênio da lâmpada que lhe dá aquilo que você pede e essa coisa depois se torna algo terrível na sua vida. What I'm suggesting is that sometimes God will not answer your prayer because He knows that it would be better not to do so, and that it would really make things worse if He were to give you what you ask. O que eu sugiro é que Deus às vezes não responde às nossas orações porque Ele sabe que se Ele o fizesse, a situação das nossas vidas seria muito pior. Para um crente sincero, saber que Deus responderá de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade é suficiente. Mas, para um cético que ridiculariza a promessa, ele dirá que a oração é vazia, porque Deus só atenderá se Ele quiser. I addressed this objection in a part of the message that I cut because of interest of time. Eu trato dessa questão na parte da mensagem que eu tive que cortar fora por causa do tempo, dos limites de tempo. And here is what I would say in response to this objection. E eu diria o seguinte em resposta a essa objeção. Prayer is not part of Christian apologetics. A oração não é parte da apologética cristã. I never tell a non-Christian, look at all the answers to prayer. That proves God exists. Eu nunca chego para um não cristão dizendo, veja só todas essas respostas de orações, elas são prova de que Deus existe. Because it's too easy to say, look at all the unanswered prayers. That proves God doesn't exist. Porque é muito fácil ele replicar dizendo, veja só todas essas orações não respondidas, é prova de que Deus não existe. The reasons to believe that God exists are things like the cosmological, teleological, moral, and ontological arguments. As razões para argumentar a favor da existência de Deus são os argumentos morais, ontológico, teleológico e cosmológico. And the evidence to believe that Jesus is God's divine Son and self-revelation is the evidence for Jesus' radical personal claims and His resurrection from the dead. E as evidências para a autorrevelação de Jesus como Filho de Deus e sua autocompreensão como Filho de Deus são os fatos da sua ressurreição. This is the evidence that we offer to the skeptic to prove that the Christian faith is true. Nós apresentamos essas evidências para provar que o cristianismo é verdadeiro. Rather, prayer is part of the life of faith. Enquanto a oração é parte da vida da fé, a vida de fé. When God doesn't answer our prayers, it is by faith that we accept that His will is better than what we have asked for. Quando Deus não responde às nossas orações, é pela fé que nós acreditamos que aquilo que Ele faz é o melhor para as nossas vidas. So prayer, like worship, like taking communion, like baptism, these are all part of the life of faith, life of the believer. Então a oração, assim como a adoração, a ceia, o batismo, fazem parte da vida do cristão. They're not part of Christian Não apologetics. são parte da apologética cristã. So we wouldn't expect these to convince the skeptic. They're not intended to convince the skeptic. Então nós não devemos esperar que esse tipo de argumento convença os céticos. These are practices of the life of faith for a believer. Essas são práticas da vida de fé do cristão. And the skeptic has to answer those arguments for God's existence and those evidences for the identity and resurrection of Jesus that we can offer him. Então, o cético tem que responder aos argumentos para a existência de Deus e às evidências da identidade e da ressurreição de Jesus. Meu pai orou mais de 20 anos pela conversão de uma irmã de sangue e ela se converteu. Meu pai, uma irmã de sangue, e ela se converteu. She did. Yes. E o complemento é se você poderia comentar isso com a conversão de seu pai.
In another part of my talk that I cut tonight because of interest of time, Então, em outra parte da minha palestra que eu tive que cortar por causa do tempo, I give a personal story of one of the most remarkable cases of perseverance in prayer that I have experienced. eu falo de uma das situações de maior perseverança em oração que eu particularmente experimentei. I shared earlier that I come from a non-Christian family. Há pouco eu falei que venho de uma família não cristã. My parents were not hostile to Christianity, Meus pais não eram hostis ao cristianismo, but it just wasn't for them. mas parece que eles não era coisa para eles, não era para eles aqui. And so they were very supportive of Jan and me, and were very proud of me for the work that I do. Então eles me apoiavam muito e a minha esposa também e tinham muito orgulho do trabalho que eu desenvolvia. And when we would leave for Europe, they'd say, "Don't worry about us. Everything will be all right." Então quando a gente foi para a Europa, eles falaram: "Não se preocupem conosco, vai dar tudo certo." But for every day, for I think 35 years, I prayed for my parents that they would come to know Christ. Então praticamente todo dia durante 35 anos orei para que meus pais conhecessem a Cristo. And there was no indication of any movement whatsoever on their part. E não havia nenhuma indicação de que aquilo aconteceria, pelo menos pelo que eu via das reações deles. And we were visiting them in Arizona on one trip. E em certa viagem nós os estávamos visitando em Arizona My father was beginning to suffer from Parkinson's disease. e meu pai estava com doença de Parkinson. And Jan said to me, "You've got to share with your dad one more time." E a Jane, minha esposa, disse o seguinte: você deve compartilhar o evangelho mais uma vez com seu pai. And I said to her, "Oh, honey, it won't do any good." Aí eu falei: querida, isso aí não vai funcionar, não vai adiantar. But she was insistent. Mas ela insistiu. And so I sat down with my father. Então eu sentei com meu pai, sentei And com ele. I said to him, "Dad, you know that this disease that you have will lead to your death." E eu falei: pai, sabe que essa doença o levará à morte. And I said, "Have you thought about what lies on the other side?" E o senhor já pensou aquilo que está do outro lado? And he said to me, "Oh, I don't think there's any life beyond the grave." Aí ele me disse: eu acho que não existe a vida após túmulo. And at that point I said to him, "Well, why not?" Então ele disse: mas por quê? Por que não? And he said, "Because I don't think there's any evidence for it." Ele falou: porque acho que não existe nenhuma evidência para isso. And that really struck me, E isso me impressionou, me because assustou. here I had spent so much time studying the evidence for the resurrection of Jesus. Porque eu tinha gastado tanto tempo estudando as evidências para a ressurreição de Jesus, Which is the basis for the Christian hope of life beyond the grave. e é essa a base para a esperança cristã pós-túmulo. And so I said to him, "Dad, I have spent my life studying the evidence for the resurrection of Jesus. Eu falei: pai, eu gastei a minha vida inteira estudando as evidências para a ressurreição de Jesus. And now I know that you're too sick to be able to study this evidence for yourself. E agora eu sei que você está muito doente para conseguir estudar essas evidências por conta própria. And I said, so if you should come to faith in Christ, you're going to have to take 2 steps of faith. Então, pai, se o Senhor chegar à fé em Cristo, você deverá tomar 2 passos de fé. First, you're going to have to trust me when I Primeiro- tell you that the evidence for the resurrection of Jesus gives good grounds for believing that he rose from the dead. Primeiro, o Senhor terá que confiar em mim quando eu lhe apresentar as evidências, os fundamentos da ressurreição de Jesus. And second, you're going to have to trust Christ to give you forgiveness and eternal life. E, em segundo lugar, o Senhor terá de confiar em Cristo, que lhe dará a vida eterna e o perdão de pecados e a vida eterna. Well, he wasn't ready to do that. Bem, ele não estava pronto, preparado para And isso. so we returned home Então nós voltamos para casa and didn't think much more about it.
E não pensamos muito nisso. And then sometime later, we got a telephone call suddenly from my parents. Então, de repente, algum tempo depois, recebemos um telefonema de meu pai. And my mother said to me, "We've been thinking about it, and we're ready now to give our lives to Christ." E minha mãe me disse: estivemos pensando sobre tudo isso e estamos prontos para entregar nossa vida a Cristo. And you could have knocked me over with a feather. You could have knocked me over with a feather. I was so stunned. E você poderia até me cutucar com uma pena e não ia acontecer nada, porque eu estava tão pasmo, chocado. Maybe they don't have that idiom in Portuguese. Vou fazer coceguinhas. And she said, "What should we do?" Então ela disse: o que nós devemos fazer? And we said, "Well, in one of my books, on page 50 or whatever it was, there's a prayer." Aí eu falei: em um dos meus livros, na página 50, não sei, tem uma oração. And you and Dad can pray that prayer and give your lives to E a Christ. senhora e o papai podem fazer a oração e entregar as suas vidas a Cristo. And if you do that, call us back. E se vocês fizerem isso, liguem de volta. Well, sometime later she called back. E um tempo depois ela ligou. And she said, "I want you to know your father and I prayed that prayer. In fact, we did it twice just to make sure it stuck." Eu quero dizer que seu pai e eu fizemos essa oração e nós a fizemos 2 vezes só para nos assegurar que ia dar certo. And so after 35 years Então depois de 35 anos of daily prayer, my parents came to Christ against all expectation. Depois de 35 anos de oração diária, meus pais se entregaram a Cristo contra todas as perspectivas. And that experience also taught me a deeper lesson. Essa experiência me ensinou uma lição Because muito importante. I realized that there was a kind of resentment in my heart that had built up. Porque eu percebi que em todo esse tempo um tipo de ressentimento cresceu em meu coração. Because God hadn't answered those prayers. Porque Deus não tinha respondido a essas orações. I thought nothing was happening. Eu pensei que nada estava acontecendo. I thought He was doing nothing. Eu pensei que Ele não estava fazendo nada. I kept praying that He would bring someone into their lives or do something that would help them. And nothing seemed to be happening. Eu sempre orava para que Deus colocasse alguém na vida deles ou fizesse qualquer coisa, mas aparentemente nada acontecia. But what I didn't realize was that God in His providence knew how and when to bring this about. Mas Deus, na sua providência, na sua sabedoria, sabia melhor do que qualquer um quando trazer isso. And sometimes God is Quando realizar working. isso. E de alguma forma Deus está trabalhando. Sometimes God is working secretly with the left hand of providence, so to speak, and we don't really see what He's doing. E às vezes Deus está trabalhando com a mão esquerda da providência, por assim dizer, e nós não sabemos o que Ele está fazendo. Until the result occurs. Até que aconteça que venha à tona aquilo que pedimos. Desde já nós agradecemos a todos. Seria bom se dar sua palavra nesse instante, depois então fazemos o sorteio dos livros. Quero já agradecer a Vida Nova por ter escolhido nossa igreja para este evento. Quem sabe façamos outro no ano que vem também. E quero agradecer a todos que cooperaram aqui nas mais variadas áreas, não é? E para que fosse possível a gente se encontrar, agradeço aos que conosco estiveram pela internet. Esperamos que seja um tempo de crescimento para todos continuamente. Que alegria podermos estar aqui com vocês. Temos esse tempo de conferência, iniciamos ontem com Jonas Madureira, hoje pela tarde a palestra A Importância da Apologética para a Vida da Igreja e finalizando com esse banquete sobre oração. Agradecemos muito a você que nos acompanhou pela internet, agradecemos muito a Igreja Batista Itacuruçá, pessoa do pastor Israel Belo. Quero em nome de Edições Vida Nova parabenizar a Igreja Batista Itacuruçá, que completou 76 anos. Tiveram um bom churrasco hoje aqui, eu senti o cheirinho.
E foi um prazer muito grande estarmos aqui, Israel. E nós queremos presentear a igreja com a biblioteca básica Vida Nova para a igreja, uma biblioteca que nós criamos lá na editora, que vai atingir todas as áreas necessárias para um estudo bíblico, para um treinamento de liderança, para um treinamento de professores de escola bíblica dominical. Então, nela, a igreja vai encontrar livros de aconselhamento, comentário bíblico, dicionário bíblico, livros para formação de liderança. Então, nós queremos deixar de presente com a igreja e incentivar também, né? Eu sei que tem outros pastores, outros líderes aqui, que invistam na igreja, invistam no conhecimento dos membros de sua igreja e procurem ter acesso a essa biblioteca, ter acesso também a conferências como essa. Vida Nova, em 2012, está completando 50 anos de ministério no Brasil. E nós estamos ampliando nossa missão para atender a igreja, atender os membros leigos da igreja. Então, nós queremos, já recebi alguns convites para estarmos com a conferência em outras igrejas. Algumas pessoas já me procuraram hoje. Então, se você tem interesse, pode me procurar também, que a gente quer levar conteúdo bíblico sólido, teologia clara, teologia firmada com a verdade, firmada com conservadorismo para a sua igreja, para os membros da sua igreja. Então foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer muito ao Dr. Craig e sua esposa Jane, que está conosco desde domingo passado, 10 dias trabalhando muito. Podemos dizer que conseguimos, não sei se eu posso dizer, se abusamos muito do Dr. Craig aqui no Brasil, mas ele tem sido uma pessoa muito amável, um servo de Deus que tem nos atendido bastante. Nós tivemos lá em São Paulo já 2 palestras com ele. Ele foi conosco para Águas de Lindóia para o nosso congresso de 4 dias, deu 4 preleções lá, está conosco aqui hoje. Ainda vai lançar um livro lá em São Paulo, na livraria FENAC, na segunda-feira, e na terça-feira ele faz uma palestra no Mackenzie. Então, todos os dias ele trabalhou bastante. Quero agradecer muito ao Dr. Craig e sua esposa. Amém. Vamos então orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te somos imensamente agradecidos por esse tempo em que falaste ao nosso coração e à nossa mente, nesse tempo em que mostraste a tua soberania e o teu senhorio sobre todo o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a mastigar essas ideias, a passar adiante essas ideias e viver a fé em Jesus todos os dias como o Senhor das nossas vidas. É assim, Pai, que nós oramos, fazemos isto em nome de Jesus. Luz do mundo viesse à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza
nunca saberei. Eu